Olá, bom dia. Não é de hoje que a palavra sustentabilidade começou a fazer parte do nosso dia a dia. No entanto, é cada vez mais notório que nós, como cidadãos, precisamos nos conscientizar e principalmente mudar nossos hábitos, a fim de minimizar os efeitos da degradação ambiental. Hoje nós vamos iniciar uma série de 5 programas que vão abordar essa temática e falar sobre as consequências do uso abusivo dos recursos do nosso planeta. O Diálogo Plural de hoje vai conversar com a Adriana Carvalho, que é professora doutora do Departamento de Ecologia da UFRN. E temos também a participação do coordenador do Sinteste-RN, Tiago Linca. Bom dia, professora. Bom dia, Tiago. Bom dia. Professora, acho que a temática da questão do meio ambiente não é de hoje, será de amanhã e vai ser do futuro também. A degradação que, como a gente vê, e não só em Natal, no Rio Grande do Norte, mas o mundo todinho se vê nesse grande dilema de como tratar a natureza, que é a nossa mãe. Quais os principais impactos ambientais que nós estamos sofrendo hoje e essas consequências, como é que estão afetando o nosso dia a dia? Bom, nós temos vários impactos hoje que a gente poderia enumerar e discutir cada um deles extensamente, mas eu vou colocar 3 que eu acho que são os principais hoje. A gente tem o problema de emissão e acúmulo de gases de efeito estufa, a gente tem poluição e esgotamento dos nossos recursos hídricos e destruição de hábitats. O acúmulo de gases de efeito estufa, a emissão e o acúmulo, é um assunto que a gente tem ouvido falar desde 1990, quando o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, lançou seu primeiro relatório. A gente tem as atividades, né? Quais são as principais atividades para emissão e acúmulo de gases de efeito estufa? Desmatamento para uso de madeira, porque a gente acaba com os nossos sumidouros, a gente acaba com o principal captador de CO2 da atmosfera, que são as árvores. Desmatamento seguido de queimada, que é para atender a agropecuária, agricultura e pecuária, que é uma atividade frequente e rotineira no Brasil. E as emissões por veículos e indústrias. No caso das emissões por veículos e indústrias, especificamente no Brasil, a gente agravou esse problema nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos anos, porque nós tivemos um incentivo muito grande à compra de carros. Com a diminuição do IPVA, a gente aumentou muito a nossa frota de veículos. E a gente não aumentou na mesma proporção o número de árvores para captar essas emissões de gases poluentes que saem dos veículos. Então, a gente não resolveu o nosso problema de transporte urbano, a gente agravou o transporte urbano, a gente agravou o transporte individual, particular, e a gente agravou o acúmulo de gases de efeito estufa e a emissão desses gases. Qual o principal problema associado ao acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera? Além do aumento da temperatura em si, que é o que a gente mais ouve falar, a gente ainda tem o risco de secas mais drásticas, que é uma coisa que é prevista, por exemplo, para o Nordeste brasileiro. Que está acontecendo. Que já acontece, infelizmente. A gente também tem a previsão de chuvas mais intensas, que também já vem acontecendo no Brasil, principalmente no sul do Brasil. Isso. A gente tem um aumento das chamadas tempestades de tornados, que, assim, surpreendentemente começaram a acontecer, inclusive no Brasil. Vocês devem que não existia. Na minha infância não ouvi essa Pois é, isso era coisa que a gente via na televisão acontecendo nos Estados Unidos, que esse ano, inclusive, teve uma super atípica, que foi agora em dezembro. Nunca tem tempestade de tornado em dezembro, e eles tiveram uma agora recentemente também. Então, esses são, além, é claro, do mais temido, que é o aumento do nível do mar. O aumento do nível do mar, além de ocupar território terrestre, tem algumas ilhas que, principalmente na Indonésia, na Tailândia e nas Filipinas, que elas vão desaparecer, porque elas são ilhas baixas e o aumento do nível do mar vai sumir com esses pequenos territórios. Bom, além disso, claro que essas mudanças climáticas, elas afetam o bem-estar de todo mundo em geral. Se a gente pensar só no aumento da temperatura, é muito difícil ficar exposto ao ar livre com o aumento da temperatura, seja para lazer ou para trabalho. Então, isso afeta tanto o setor turístico quanto o setor produtivo. Mas, de maneira geral, o setor agropecuário vai sofrer muito com o aumento de temperatura e com as mudanças climáticas de maneira geral, porque existem algumas culturas que elas são adaptadas a determinada temperatura. Então, aquelas de clima frio, por exemplo, elas vão ser diminuídas ou elas vão ser extinguidas, porque o clima está aumentando, a temperatura está aumentando. E mesmo aquelas que são de temperaturas mais altas, elas têm um ótimo de temperatura para ter um bom desenvolvimento. Esse é o caso das hortaliças, por exemplo. Então, a gente também vai ter problema com culturas que têm o seu ótimo de temperatura.
Aumento de temperatura, se a gente pensar só nisso, né? Vamos tentar simplificar. Já é uma tragédia. Só o aumento de temperatura é um problema. Tragédia. O aumento de temperatura, ela causa deslocamento de espécies. O que é isso? Tanto animais quanto vegetais. As espécies que estão acostumadas a um determinado ambiente que tem um clima X, começam a encontrar esse clima disponível em outros ambientes e elas se deslocam para lá. Isso acontece, por exemplo, e é possível com as espécies de caatinga e cerrado, que são espécies de clima quente e mais árido. A gente vai ter, provavelmente, já existem alguns estudos abordando essa probabilidade, um problema lá no norte, no limite entre a Mata Amazônica e o Cerrado, que é um ambiente seco e que tende a se expandir. Isso significa que a gente vai ter expansão do Cerrado e diminuição da Mata Amazônica, o que não é bom. Embora o Cerrado seja um bioma absolutamente necessário e em ameaça hoje no Brasil, perder um em detrimento do outro não é bom. Isso pode acontecer também com a caatinga. Qual o problema da expansão desses dois, principalmente desses dois biomas, Cerrado e Caatinga? São dois biomas muito suscetíveis à desertificação, que também já ocorre aqui no Rio Grande do Norte, na Caatinga local. Isso se a gente pensar num bioma. Se a gente for pensar só em termos de espécie, tem um estudo muito recente que foi feito na UFRN pela professora Tatiana Leite, que trabalha com polvo. A espécie de polvo que ocorre aqui no Rio Grande do Norte, ela se reproduz e ela vive em águas mais quentes. Então, ela só está aqui, só no Nordeste. Só vive aqui. Não existe em São Paulo, mas a previsão de aumento de temperatura, principalmente no ambiente marinho, vai abrir espaço para que essa espécie, a distribuição vai aumentar. Então, eles fizeram um trabalho de modelagem e viram que a distribuição dessa espécie vai aumentar até São Paulo. Isso significa que vai tomar espaço da espécie que existe lá hoje. Então, nós vamos degradar. Nós vamos perder uma espécie que é maior, que tem uma característica diferente e que está habituada àquele ambiente com as espécies que existem lá. E o aumento da temperatura pode, inclusive, prejudicar a reprodução da espécie local, que tem o seu ótimo de temperatura para se reproduzir, assim como nós temos o nosso ótimo. Se a temperatura aumenta muito, a gente também não se sente bem, a gente também fica desconfortável. Isso. Esse deslocamento de espécie, ele abre espaço para a introdução de outras espécies, como é o caso do polvo, que saindo daqui indo para lá é uma espécie introduzida, não é uma espécie de lá, não é uma espécie local. E outros podem vir para cá também. E outros podem vir para cá. Isso é uma coisa que a gente pensa pouco, mas que ocorre com frequência, porque hoje a gente tem um deslocamento muito grande, por exemplo, para o ambiente marinho, dos navios. Frequentemente, esses navios trazem no casco espécies de outras regiões por onde eles passaram. Se essa espécie chega numa região e encontra um clima propício, um ambiente propício, ela se fixa. E se for uma espécie predadora, ela vai... É um grande problema. Nós temos hoje, só para dar um exemplo assim, bem corriqueiro e bem drástico para nós hoje, nós temos o exemplo do Aedes aegypti. É uma espécie que foi introduzida e que hoje ela está encontrando um ambiente de permanência maior do que no passado, porque ele não resiste a ambiente frio e a gente está tendo cada vez menos clima frio. E ele está permanecendo por mais tempo no ambiente. Fica difícil. Tiago. Realmente o descontrole, o desequilíbrio é triste, né? É muito grande se a gente for parar para pensar nas nossas práticas, né? E tendo em vista todo esse desequilíbrio, muitos países hoje em dia estão pensando, né, no desenvolvimento sustentável, como fazer, como não fazer. E como é que a senhora entende como se dá esse processo para um país vir a ter essa preocupação e as práticas, né? Não só a preocupação. Esse é um assunto razoavelmente recente para a gente, né? A despeito da ideia da sustentabilidade ter surgido lá em 1972, esse ainda é um assunto recente que as pessoas ainda não aprenderam a enxergar de maneira correta como fazer, como atingir. Eu acho que o desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade hoje, ela tem que partir da compreensão de que cuidar do ambiente natural não é cuidar do ambiente natural apenas, é uma medida econômica. Esse é um desvinculamento, de maneira geral, a gente vê hoje quando se trata de ambiente natural. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não entendeu ainda que a gente precisa do ambiente natural, não só por causa do nosso bem-estar, embora isso seja fundamental. A gente precisa do ambiente natural porque é do ambiente natural que a gente tira recursos, a gente tira matéria-prima para o sistema econômico. Então, o sistema natural, ele mantém o sistema econômico. De maneira geral, a gente desvincula isso e a gente não percebe. Então, a nossa sustentabilidade, por isso que algumas vezes a gente ouve falar em sustentabilidade econômica e sustentabilidade ambiental, mas na verdade a gente tem uma só. A gente quer a sustentabilidade econômica, ambiental e a nossa.
Professora, eu vou pedir só um tempinho para a gente continuar esse assunto no próximo bloco, que a gente terminou rapidinho, a gente passa muito rápido, principalmente quando a gente trabalha com a questão ambiental, que são assuntos extremamente importantes. A senhora continua com esse raciocínio da sustentabilidade. No próximo bloco, continue aí, nós voltamos em 30 segundos. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre as questões ambientais que degradam o planeta, com a Adriana Carvalho, que é professora doutora do Departamento de Ecologia da UFRN, e temos também a participação do coordenador do Sinteste RN, Tiago Lica. Professora, terminando o pensamento que o Tiago começou na pergunta do bloco passado, sobre a questão da sustentabilidade dos países, como é que trabalhar isso? Eu vejo isso como um ponto básico, fundamental. A gente precisa de uma coisa que se chama política ambiental, que no Brasil não existe. Política ambiental é diferente de legislação ambiental. Nós temos boas leis, que não funcionam exatamente como a gente gostaria, mas nós temos boas leis ambientais, mas nós não temos uma política ambiental. Nós não temos programas, por exemplo, para recuperação de florestas. Nós não temos programas, ações de gestão ambiental nos diferentes níveis, Estado, governo e município. Nós não temos isso. Nós não temos campanhas de esclarecimento à população e que incentivem algumas práticas e algumas atitudes que auxiliem nessas políticas ambientais. Nós nunca tivemos, por exemplo, um candidato político que tivesse uma plataforma política ambiental. Nós não temos isso nos níveis municipais. Nem no ensino básico a gente tem como ensinar a nossa criança a respeitar, pelo menos a plantinha em casa. A gente não vê isso na educação básica também. Então, essa falta de política ambiental, ela se reflete em todos os outros níveis. Então, os ministérios que deveriam trabalhar com as políticas ambientais, eles não têm incentivo, eles não têm estímulo, eles não têm programa para isso. Isso se reflete nos municípios, nos governos, e assim a gente acaba fugindo dessa conexão que deveria existir entre o que é um cuidado ambiental e o que é o cuidado econômico com o país. E é muito curioso isso, porque toda vez que a gente ouve alguém falar sobre o potencial de crescimento do Brasil, as pessoas sempre se referem aos recursos naturais do país. O nosso potencial de crescimento, ele está associado às nossas riquezas naturais. Mas olha que curioso, a gente usa essas riquezas naturais, mas a gente não mantém. É mais ou menos como você ter uma conta bancária muito boa. Mas você parou de trabalhar e você só está usando e está acabando. E não está rendendo juros, né? E não está rendendo juros. Vai Então, acabar. a gente está explorando a nossa fonte de matérias-primas sem fazer nenhuma reposição, porque a gente fica acreditando no poder da natureza de se recompor sozinha. Só que a nossa capacidade de uso é muito maior. Tem um caso bem atual, inclusive, que eu estava lendo esses últimos tempos. A bateria de celular, né, desses nossos eletrônicos, todos são com base no lítio. E o lítio já está quase que escasso no planeta. E aí o pessoal já está tentando pesquisar uma nova forma de fazer esse armazenamento de energia, porque não tem. E com isso você vai para os metais pesados, os minérios, e o pessoal não pensa que os nossos recursos realmente são finitos, né? A gente não pode só ir tirando, sem pensar no tempo que o tempo da natureza não é o mesmo tempo do comércio, da economia, né? O tempo da natureza é diferente e a gente não respeita esse tempo. Você puxou um assunto muito atual, muito interessante para a gente. Hoje, no Brasil, a gente produz 250 mil toneladas do que a gente chama de lixo. Boa parte desse lixo, na verdade, é material orgânica, que deveria ser feita uma compostagem, que a maioria das pessoas não sabe o que é, e que não existe um plano, uma política ambiental para isso. Isso é geral no Brasil inteiro. Mas grande parte desse material que a gente chama de lixo é, na verdade, produto reciclável, é material reciclável, que a gente joga no lixo. Então, a gente pega da natureza, transforma, usa uma parte e joga o resto. Aí pega de novo da natureza, transforma, usa uma parte e joga o resto. Os dois únicos setores que estão fugindo desse ciclo, que ele é assustadoramente bizarro, são o ciclo de alumínio e de garrafas PET. Porque hoje o Brasil ele recicla 97% das latinhas de alumínio e 55% de garrafa PET. Mas isso não é fruto de política ambiental. Isso foi fruto de uma necessidade que surgiu na sociedade. Isso começou com as pessoas que não tinham uma colocação formal no mercado, os que a gente chamava de catadores, os catadores de lixo. Uma renda que formal, começaram né? a coletar Catar esse material reciclável, vender, gerar renda com isso e minimizar os custos das empresas, que quando perceberam, começaram a estimular esse setor,
que hoje ele está estabelecido. Hoje gera em torno de 630 milhões de reais, só com latinha reciclável. Talvez a gente possa até afirmar que a questão econômica se sobressaiu a questão ambiental. Porque exatamente. Viu-se que com a latinha poderia se ter não viram a questão ambiental em si, mas viu-se que com a latinha reciclada o custo seria menor, então vamos trabalhar em cima disso. Porque se não fosse assim, eu acho que talvez não se teria feito isso. E esse é o nosso grande problema, olhar a economia separada do ambiente. Não é verdade. A economia existe por causa dos recursos naturais. Então, a gente deveria cuidar dos recursos naturais, sim, por causa do nosso bem-estar, mas, obviamente, por causa do sistema econômico, que depende desses recursos. E a gente não faz essa associação naturalmente. Eu considero que a gente, de maneira geral, nós somos um povo muito desinformado. E muito despreparado para lidar com esses problemas que a gente hoje tem à nossa frente e a gente muitas vezes não vê e não enxerga a conexão entre os diferentes eixos. Professora, na relação, a senhora falou muito dessa questão da gente não ter uma política nacional ambiental, na questão da legislação, que ser boa e não ter uma aplicabilidade. A gente olha para o mundo e a gente vê poluição na China, né, carro não podendo andar, pessoas não podendo sair, escolas fechando, não só na China, na Itália também. E a gente se reporta no passado ao velho protocolo de Kyoto, que foi se colocado para tentar minimizar essas questões. Esse protocolo, essa situação, como é que está sendo feita? Os Estados Unidos, na época, eles já disseram que a gente não vai obedecer porque a gente não vai acabar com o nosso desenvolvimento. Aí entra a questão da política econômica juntamente com o meio ambiente. Como é que fica essa situação? O protocolo de Kyoto, eu acho que ele foi um pontapé importante, sabe? Mas como um tratado internacional, ele funcionou pouco, ele foi pouco efetivo. A função do protocolo de Kyoto eles tinham, por exemplo, a intenção de até 2021 diminuir em 5,2% as emissões. Foi uma boa intenção, mas ela foi uma meta muito alta e ninguém conseguiu chegar lá. Os Estados Unidos, por exemplo, que não aderiram, eles, entre outros argumentos, eles apontaram o fato de que os países em desenvolvimento, e o Brasil se encaixa, né? Os países em desenvolvimento não tinham metas naquela época. Então, as metas eram só para os países desenvolvidos. Os desenvolvimentos não tinham meta para alcançar. E a China, que naquela época já era um país em desenvolvimento, já emitia em 2004 8% a mais do volume de CO2 que os Estados Unidos emitem. Por isso que a China chegou ao patamar de poluição que tem hoje. A China é um dos países que mais emitem hoje. Então, o protocolo de Kyoto ele tinha a intenção de minimizar o uso de energia que produzissem gases poluentes e renovar a frota de transporte, por exemplo, e de energia, né? As fontes de energia nos países. E isso foi muito pouco alcançado pela maioria deles, justamente porque não houve uma política ambiental, porque é uma coisa curiosa. Uma coisa é fazer um acordo, a outra coisa é chegar no país e conseguir implementar o seu acordo nas situações, nas situações que cada país tem. Então, o protocolo de Kyoto, eu considero que ele foi um pontapé inicial importante, mas foi só o começo de uma caminhada que a gente ainda não cumpriu. E foi um sonho que ainda vai ser realizado. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo. No próximo bloco, o Tiago continua perguntando, porque são tantas perguntas interessantes, a gente vai comendo o tempo do programa, mas é isso mesmo, nós temos um tempo limitado nos blocos, nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre as questões ambientais que degradam o planeta, com a professora doutora do Departamento de Ecologia da UFRN, Adriana Carvalho, e ainda com o coordenador do Sinteste, Tiago Linker. Tiago, começa perguntando esse bloco. No bloco passado a gente falou do protocolo de Kyoto, né? E a gente viu o ano passado que teve a COP21 em Paris. Qual a importância que a senhora dá para esse encontro? Inclusive, eles conseguiram chegar a um acordo, né? E como é que isso vai se encaminhar? A COP21, em relação à última COP, que foi a COP de 2009, era a COP15, ela é considerada, de maneira geral, um avanço. Ela foi mais bem sucedida do que teria sido a COP15. Mas, ainda assim, a COP21 estabeleceu como meta, por exemplo, a gente não aumentar a temperatura do planeta, a temperatura global, em mais do que 2 graus. Então, a meta agora é 1,5 grau. Mas mesmo esse 1,5 grau, para quem trabalha na área, está considerando uma meta bastante ousada. Para a gente atingir essa meta hoje, a gente teria que ter a tal de política ambiental implementada e uma mudança de atitude em todos os países, de maneira geral, tanto os desenvolvidos quanto aqueles em desenvolvimento. Então, essa é uma meta considerada ousada. Aquilo que nós estávamos falando no bloco anterior. Uma coisa é você fazer um acordo, a outra é você chegar na sua casa, sentar e conseguir
conseguir organizar a casa para aquilo funcionar. Então, agora, a ideia é fazer uma revisão a cada 5 anos desse acordo, ver aonde se chegou e o que está dando certo e o que não está. Mas uma das críticas que já tem sido feitas, primeiro, a meta é ousada, então muita coisa tem que mudar para se conseguir atingir essa meta, e não existe nenhum tipo de sanção ou de punição ou se os países não cumprirem a meta. Se não tem pena, como se cumprir? É aquele negócio, se você roubar, você vai preso. Exato. Mas se roubar, se não for preso, você vai continuar roubando. Ela é considerada um avanço porque, em alguns casos, a China, por exemplo, que a gente comentou há pouco, a China foi um dos países que estabeleceu uma meta temporal para conseguir diminuir suas emissões. A China pediu 15 anos para fazer isso. Então, esse é um avanço, os países já poderem dizer, olha, eu consigo em tanto tempo, e cada país se adequar. Isso já é um avanço, porque, obviamente, as condições são diferentes em cada país. Os recursos são diferentes em cada país. Então, eles precisam de tempos diferentes, porque a situação de gravidade também muda. Então, esse também é considerado um avanço hoje. Um outro avanço que a gente poderia apontar é que na COP15, por exemplo, havia sido sugerido e prometido que os países em desenvolvimento iam receber 100 milhões por ano para investimento na diminuição da emissão dos gases de efeito estufa. Aparentemente, agora, esse dinheiro realmente vai existir. Ele vai ser liberado para os países em desenvolvimento. Mas, de novo, se não cumprir a meta, recebe o dinheiro, não cumpre a meta e nada acontece, isso é um desestímulo para o sistema como um todo. Não vai se investir mais nessa questão. Trazendo para a nossa realidade, que a gente já conversou sobre a Caatinga, nós vamos falar sobre Natal. Nós temos um parque urbano aqui, belíssimo, o Parque das Dunas, tem o Parque da Cidade também, que se coloca também. Como é a importância desses parques, professora, para o ambiente, para esse ecossistema que a gente vive, para o homem? A gente pode colocar de maneira geral, assim, simplificadamente, duas coisas, a importância ecológica e a importância econômica. Elas não se dissociam, mas eu vou colocar de maneira separada. Do ponto de vista ecológico, esses parques hoje, eles são a nossa garantia de infiltração de água e de manutenção de lençol freático na cidade. Eles são a nossa garantia de captação de CO2 em toda a cidade. E eles são a nossa garantia de manutenção de clima. Porque, obviamente, isso a gente não precisa nem falar. Se você está andando pela rua e você passa embaixo de uma calçada que tem uma árvore, a temperatura é absolutamente diferente. Outra. Então, os bairros que tem o Parque da Cidade, o Parque das Dunas, ou os fragmentos de dunas com vegetação que estão dispersos na cidade, essas áreas elas têm naturalmente um clima mais baixo por causa da existência dessas árvores. Agora vamos falar um pouquinho do ponto de vista econômico. Obviamente as espécies que estão lá, elas são insubstituíveis, mas vamos falar um pouquinho do ponto de vista econômico. O Parque das Dunas, hoje, ele tem um valor de existência para a população de Natal de R$230 mil por ano. O Parque das Dunas, ele atrai, ele movimenta em dinheiro na cidade hoje perto de R$5 milhões por ano. Não é o que entra no Parque das Dunas com pagamento de taxa para frequentar. É isso somado ao deslocamento das pessoas, ou que elas gastam lá dentro, ou que elas gastam no caminho, ou que elas compram para fazer piquenique lá dentro. Esse foi um trabalho de mestrado que uma das minhas alunas fez. Não é pouco. Interessante. Não é pouco, é bastante dinheiro. Um outro trabalho de mestrado que eu orientei com economia ecológica aqui, uma outra aluna demonstrou que a população de Natal, ela desejaria que o governo do estado aplicasse 0,1% do PIB para a conservação das áreas verdes de Natal, incluindo o Parque das Dunas. As pessoas, obviamente, não deram essa porcentagem, mas o valor que elas foram dizendo no final, quando a gente estimou, a gente viu que isso daria 0,1% do PIB do estado. Então, o valor de conservação dessas áreas ele é muito alto para a população. Mesmo nós sendo uma população tão desinformada, porque nós somos, não existe na televisão, vocês são uma raridade, não existe na televisão veículos de propagação e de divulgação de informação ambiental, veiculada a informação econômica principalmente. Então, essa é uma informação que não chega à população em geral. Apesar disso, a população atribui valor a esses parques e gasta para frequentar. O Parque de Genipabu, por exemplo, ele gera perto de 70 milhões por ano. Pessoas vêm de fora do país e vão visitar o Parque de Genipabu. Sem falar também que serve de captação da nossa água, né? Que nosso lençol freático é tão famoso. Isso é fundamental. E isso daí é o nosso subsídio também, né? A gente estava comentando ainda há pouco, as ilhas de calor que existem na cidade de Natal,
Eu preciso dizer que é curioso como a gente vê as coisas fora do país e dentro do país. Há bem pouco tempo eu vi na televisão uma reportagem mostrando o outono na Inglaterra e as folhas das árvores caindo e como aquilo era lindo. E a gente acha lindo quando vê lá fora, mas se cai folha na calçada da casa das pessoas... Aqui é sujeira. A sujeira a gente corta a árvore. Em um ano, de 2010 a 2011... Natal, a cidade de Natal apenas perdeu 1.300 árvores, quase 1.400, e teve autorização para corte de 1.660 árvores. E a maior parte delas é em área pública, é calçada. Isso é, digamos assim, uma floresta sendo dizimada numa área urbana que, para o microclima, para o nosso clima, nas ilhas de calor, isso é fundamental. E vou acrescentar só um detalhe. Essas árvores todas deixaram de captar 137 toneladas de carbono. Quer dizer, a gente começa a respirar pior. Aí vem doença respiratória, o sistema de saúde que é para cá, quer dizer, desmovimenta, quer dizer, desconstrói toda uma estrutura que está montada para ser preventiva, que se torna exatamente um problema. Nós estamos, pouco a pouco, piorando a nossa qualidade de vida, né? E o nosso bem-estar numa cidade que tem uma qualidade de vida incrível. E futuramente esses vídeos, esses filmes de ficção que a gente vê uma Terra no futuro, vai se concretizar, digamos, são previsões. Bom, eu espero que não. Eu honestamente espero que não. A gente ainda tem chance de mudar com pequenas atitudes, com a política ambiental adequada, priorizando as ações que são as possíveis e as mais necessárias. Acho que a gente tem chance ainda. Mas, de fato, a gente chegou num ponto bastante crítico. Hoje, no mundo, por exemplo, a gente tem 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera. No século XIX eram 280. Dobrou. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós temos ainda, tem 30 segundinhos, um recadinho para que o nosso telespectador do Diálogo Plural possa obedecer e se informar mais sobre a questão da natureza. Eu gostaria de dizer para as pessoas para elas não se desanimarem com as pequenas atitudes, com as atitudes individuais. Porque a gente tem uma cultura que é de esperar que os governos façam a parte deles. E está certo, eles têm que fazer. Mas a gente também tem que fazer a nossa. O lixo que os meus vizinhos jogam no terreno baldio perto da minha casa, ele também é prejudicial. Ele junta mosquito, ele limita o crescimento das plantas. A árvore que é cortada da calçada também causa um problema para mim, para o pedestre que passa ali, para a captação de carbono na cidade. Então, para não desanimar das pequenas atitudes, porque elas fazem diferença. A gente não tem coleta de lixo reciclável ainda na cidade, por exemplo. Mas recicle o seu, isso faz diferença. Se cada um fizesse o seu... A pouco a gente chega. Professora Adriana Carvalho, que é professora doutora do Departamento de Ecologia, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. No Diálogo Eu que agradeço. Obrigada. Tiago Linker, que é coordenador do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.